Mas é um prazer estar conversando com o senhor, tá? Seja bem-vindo. O senhor pode ficar bem tranquilo, a gente vai fazer as perguntas e o senhor pode responder. Antes de tudo, Dom José, eu queria saber realmente como que era a situação da igreja aqui no regional entre as décadas de 60 e 80, né? O senhor foi ordenado sacerdote em 55 e bispo em 68. Então o senhor sabe nos dizer mais ou menos qual que era esse contexto desse período. Como que era a situação da igreja naquela época? Também o senhor pode comentar um pouco sobre a situação social, política, econômica, como que elas interferiam diretamente na vida da igreja. Nós podemos fazer um pequeno retrospecto. Quando foi criada a Arquidiocese de Goiânia, o arcebispo anterior era Dom Manuel Gomes de Oliveira, um salesiano, capixaba. Foi o primeiro arcebispo de Goiás. Depois criou-se a Diocese de Goiânia, extinguindo-se a Diocese de Goiás. E o primeiro arcebispo de Goiânia foi Dom Fernando Gomes dos Santos. Quando Dom Fernando tomou posse, foi em 1958, se não me engano, começo de 58, a diocese, ele ficou espantado, ele mesmo falou, não sei para onde começar, porque é um território imenso, fazia parte do território da arquidiocese, Tocantins, grande parte de Tocantins, era Brasília, todo o Distrito Federal, e essas dioceses novas foram criadas. Tumbiara, Ipameri, Anápolis, São Luís Montes Belos, tudo isso aqui fazia parte da Arquidiocese de Goiânia. Para um bispo com poucos padres, quando Dom Fernando tomou posse, eu creio que tinha mais ou menos a diocese contava com mais ou menos uns 40 a 50 sacerdotes, entre religiosos e diocesanos. Os religiosos eram mais numerosos, os diocesanos eram menos. Então ele tinha uma visão muito grande, Dom Fernando. Pois com aquela visão assim larga, expansiva, ele pensou logo em criar pastoral assim, disseminar um pouco, descentralizar um pouco a igreja. Logo depois veio o concílio, 63 começou o concílio, e ele fez parte do concílio, aliás, bem atuante no concílio, né? O documento dos presbíteros do concílio, propriamente foi ele que levantou o problema, que ele não falava nada do padre, ele falou que precisava tratar do sacerdócio, do clero, que era o mais importante para a igreja, então começou a sair esse documento belíssimo. Então Dom Fernando voltou muito entusiasmado, né, com o concílio, e começou então a pastoral, essa pastoral mais social, quer dizer, começou a criar as comissões de pastoral, depois aí até que chegou até o regional, não era regional, mas era região, uma região imensa que foi criada aqui, fazendo parte da região de Goiás, Mato Grosso também. Fizemos um encontro, me lembro, que eram os padres todos, Mato Grosso e Goiás. Me lembro que até que tinha um padre, Dom Fernando acho que conta até isso naqueles artigos dele, não sei. Um padre de Mato Grosso que estava presente, e ele disse que foi saber da eleição do Papa Paulo VI, depois já tinha morrido João XXIII, sepultado há muito tempo, já tinha eleito o bispo novo, o Papa novo, e ele não sabia. Uns 2 meses que ele foi saber. Estava naquelas reuniões lá do Mato Grosso, naqueles matos lá, naquelas desobrigas, como se dizia. E quando ele voltou, uma senhora falou, padre, o Papa está viajando. Eu falei, que Papa está viajando? O Papa estava fazendo a visita, foi a primeira visita que ele foi, não sei se é Jerusalém, qualquer coisa para aí. Ele falou, qual é o Papa que está viajando? O Papa novo, disse para ele. E ele ficou espantado, mas que Papa novo é? Então, é aí que ela contou que tinha sido eleito o Papa. Era justamente Paulo VI.
Então você fez uma coleta, uma chamada vaquinha, juntamos lá um dinheirinho e compramos um rádio para aquele padre. Aquele padre ficou contente. Dom Fernando falou: para você não ficar mais alheio aos acontecimentos da igreja, leva lá para a sua terra. E ele voltou com esse presente lá para Mato Grosso. Então era extensão imensa, imensa. Poucos padres. E a dificuldade mais era comunicação, né? Não tinha asfalto, tudo estrada de chão. Eletrificação pouquíssima. Recurso humano pouco. Econômico também. A situação era difícil. Mas os bispos começaram, os poucos bispos que tinha aí, arregaçaram a manga e começaram, pastorado, começaram a trabalhar, a lutar, e não se pensava propriamente naquele tempo logo no seminário. O seminário veio, o pensamento veio depois, um pouco depois, porque a realidade era tomar pé da situação, né? Como que era a situação do Centro-Oeste. E assim foi começando a Arquidiocese de Goiânia. Ótimo, Dom José. Então, gostaria que o senhor falasse então para a gente como era vista essa questão, essa ideia de construção de seminários nessa mesma época que a gente acabou de conversar, como que foi realmente depois do Concílio Vaticano II, vista a questão da formação sacerdotal e a abertura de casas de formação. Bom, quando Dom Fernando chegou aqui, depois do concílio, o seminário é Santa Cruz, Seminário Santa Cruz, que Dom Emanuel tinha transferido de Goiás para Silvânia, que chamava-se Bonfim. E lá, porque ele gostava muito de Silvânia, por causa do clima, muito alto, fresco, muito bom, ele residia lá, residia no seminário. E lá já tinha os salesianos, colégio interno, masculino e feminino, os grandes colégios. E em cima, na colina, chamava lá a colina do seminário, construiu-se o seminário. Para funcionar esse seminário lá, a Dom Manuel se reuniu com a província, que eram os poucos bispos, pouquíssimos, e resolveram trazer os seminaristas de Goiás que estavam estudando fora. Os de Goiânia estudavam em Mariana, porque o bispo aqui era irmão do arcebispo, o arcebispo daqui é irmão do arcebispo de Mariana, do Helvécio Gomes dos Velhos. Então o arcebispo lá, como sendo irmão, recebeu logo os daqui de Goiânia. Os de Porto Nacional estudavam em Belo Horizonte. Os de Uruaçu, que era prelazia ainda, não era nem diocese, estavam estudar em Belo Horizonte, estavam em Belo Horizonte. Então eles tentaram reunir todos os seminaristas num seminário só. O arcebispo falou: devemos ter o nosso seminário. Ficar estudando fora, espalhado, vocês vão formar o clero, mais ou menos com o mesmo espírito, com a mesma fraternidade para o regional centro, para a região nossa central. Então os bispos, cada bispo trouxe o seu seminarista para Goiânia. Então nós nos reunimos, eu fiz parte disso aí, eu estudava nessa época em Minas também. E ficamos todos os seminaristas em Silvânia, no seminário lá. Por quê? Facilitaria o corpo docente, padre salesiano, pois os padres franciscanos de Anápolis, muito bons, né? Tinha inclusive um frei Marcelo, doutor em Direito Canônico, que marcou bem a turma. Tinha os redentoristas aqui de Campinas, congregação aquele tempo, é muita gente, inclusive na época do padre Pelágio, que eu conhecia, era com o tempo na comunidade que ele fazia parte. Então tinha outros professores, franciscanos, salesianos e redentoristas. E tinha um ou outro diocesano também, um de fora, que veio da Tchecoslováquia, morava aqui já em Goiás, muito preparado, e também um do Nordeste. Bom, tinha um ou outro padre de fora. Então facilitava. E aí começou o seminário, propriamente, que era o Santa Cruz. Dom Fernando entrou e resolveu trazer o seminário para Goiânia, Santa Cruz. E funcionou aqui nesses prédios, onde hoje é mais ou menos o propedêutico, onde tem umas construções mais antigas lá. Ele trouxe para aí e morava aí no seminário. Mas precariamente, né? Depois não tem mais apoio desses frades, desses religiosos, etc. Não tinha um corpo docente muito precário. E Dom Fernando tinha uma filosofia que cada bispo deveria formar os seus padres.
E ele não admitia que o seminarista dele se unisse com o seminarista de outra diocese. Então os bispos regional, daqui do Regional Centro, não era regional organizado ainda, mas já estou dizendo como regional, porque formava região, as duas províncias aqui. Então entramos em acordo para colocar o seminário juntos aqui, essa diocese colocar o seminário. Mas o problema era reitor, não tinha padre para dirigir. A diocese carente de padres. Então nós andávamos pedindo. Foi quando Dom Osta assumiu, aliás, Dom Antônio, e Dom Antônio tinha a mesma mentalidade de Dom Fernando. Não queria que se unisse o seminarista, que não sei o quê, que o seminarista diferente, mas ele olhava mais a pastoral, né, a orientação que eles davam ao seminarista. Uma orientação mais pendente para o social, muito social. E os bispos não queriam ficar só dependendo disso. Mas ele era dono do seminário, nos cedeu uma camerata dessa, a primeira, ali ao lado esquerdo ao entrar. Nós ficamos morando ali, os seminaristas ficaram morando ali. Mas separados, os dele lá embaixo e o nosso aqui. Era uma coisa esquisita. Então, tinha a comissão, na segunda comissão eu fiz parte da comissão. 3 bispos para supervisionar, olhar o seminário, etc. Eu fiz tudo, lutei. Eu lutei para que o seminário, para se unisse o seminarista, for um seminário só. Justificativa também material, né? Por exemplo, muito mais econômico, uma só cozinha, um só reitor, uma só etc, etc. E a parte também espiritual, que teria uma uniformidade na formação, etc, etc. Mas não teve jeito. Depois vem Dom Austin, dando um pulo assim na história. Dom Austin, e ele mais aberto, né? Depois que a gente conversar, etc, etc, ele uniu o seminarista. Pegaram que Deus ficou junto conosco aqui. Então daí veio a mudança de nome. Não era mais o Seminário Santa Cruz. Agora passou a ser Seminário de São João Maria Vianney, que é o que permanece hoje. Mas eu pessoalmente, nunca gostei da formação do seminário aqui, no começo, que é aquele começo. Meu seminarista estudava em Brasília. E tinha 2 que estudavam aqui. Um que veio, que era entrosado com a pastoral aqui, ele fazia parte desse movimento de social, etc., ficou aqui. E um outro que era daqui, pediu para passar para a Diocese do Uruaçu, então ficou estudando aqui, fiquei com os 2. Visitava sempre, estava sempre em contato com eles, mas não me agradava muito a formação. O reitor, o Quincas foi reitor aqui, quase que nato, né? Colado, reitor colado, sempre aqui, não tinha outro. Então me lembro que a gente pedia, vinha um reitor de Minas, não dava certo, vinha um de São Paulo, não dava certo, pedíamos na Europa, vendia para cá, todo mundo pedindo reitor, etc, etc. Funcionava precariamente o seminário, tanto na parte de disciplina, pouquíssima disciplina, ou quase nenhuma disciplina, tinha um seminário. Porque o padre, além de ser vicário, de ser reitor, ele era pároco, ligado a uma paróquia, aí saía, o seminário ficava ao léu, aí era coisa triste. Depois fomos lutando. Então resolvemos construir aquele pavilhão, esse pavilhão que vocês têm aí, ó, que entra à esquerda, que foi mal construído, feito assim de qualquer jeito. Me lembro que o corredor estreito, faz muito tempo que eu não entro lá, os corredores muito estreitos, os quartinhos pequenos, mas para aquele tempo foi muito bom, era um prédio bom. O ecônomo da época que cuidou disso era um padre da Diocese de Tumbiara, e ele também não deu muito conta do recado, etc., ficava muito caro as coisas, etc. Bom. Depois foi ampliando, foi aumentando. E eu então procurava seminários. Como estava no seminário de Brasília, combinando lá com o bispo, eu era da província de Brasília, a Diocese do Uruaçu pertence à província de Brasília. Fizemos uma reunião também e eu fazia parte lá da fundação do Seminário de Brasília. Então, com Dom Nito, nós lutamos, etc., e instalamos um seminário lá. Funcionou no começo com o padre Cezanne, depois ele pediu os padres lazaristas,
que eram os padres formadores no clero, né? O específico da congregação, eles formar padres. Aliás, estudei com eles também um tempo, filosofia. Muito bom, disciplinado, cultos. Eles tomaram conta do seminário principais, Mariana, Diamantina, Prainha, lá no Ceará. Eram os seminários principais, todas as coisas. Durante esse tempo que eles estiveram à frente do seminário, saíram do seminário deles, desses 3, 4 seminários que eles cuidavam, 152 bispos. Esses bispos todos mais antigos, todos passaram pela mão dos lazaristas, são formadores, são bons formadores, tanto intelectualmente como sacerdotalmente. Então, formamos, estavam muito bons os redentoristas, os lazaristas em Brasília. Chegou um fim do ano lá, que eu não me lembro nem quando foi, me preparando para mandar o seminarista para o seminário, férias, estava em férias. Dom Nilton anunciou que o seminário estava fechado. Foi uma coisa terrível, tinha várias dioceses lá. E eu fui lá, Dom Nilton, como é que faço? Os seminaristas estão aqui, o senhor não avisou nada. O senhor simplesmente fechou para fundar o seminário, o senhor nos reuniu muitas e muitas vezes, fez a reunião, para fechar, você fecha sozinho e tal. Mas não sei o quê, não deu certo com os padres, ele brigou com os padres lá e mandou embora. E fechou o seminário, e não deu satisfação. E eu fiquei aí, a ver navios, né, com o seminarista, na hora de matricular-se no seminário, não tinha jeito. Então, Dom Nilton, sem comunicar os bispos da província, ele fecha o seminário. Se desentendeu com os padres lazaristas e simplesmente fechou o seminário, sem comunicar a ninguém. Quando eu me vi assim, sem seminário, eu recorri ao Rio de Janeiro, que eu já conhecia o seminário, mas eu não sabia que era bom, eu estava sob a orientação de Dom Eugênio Salles. Então, telefonei para o seminário, o reitor, perguntei para a possibilidade, etc. Ele disse que o responsável para admitir alunos, etc., era Dom Homer, que era o bispo auxiliar, que era o responsável pelo seminário. Entrei em contato com o bispo auxiliar, que era o reitor mor, né? E ele me respondeu assim, secamente: é de Goiás? Eu falei: sou de Goiás. Ele disse: eu tenho uma ordem do cardeal de não receber ninguém de Goiás. Mas por quê? São leprosos? O que ele falou assim? Não, porque são subversivos. Na libertação, não quero saber disso aí. Então, fiquei decepcionado, sem saber o que eu fazia. Então, telefonei diretamente para o cardeal. Falei para o cardeal que queria, o seminário, expliquei a situação, etc, etc. E ele falou que ia falar com o padre, com Dom Homer, para receber. Depois ele falou para o padre com Dom Homer sobre a situação de Goiás, do bispo de Goiás, e Dom Homer, então, aceitou, é lógico. E Dom Homer me telefonou, falou: muito bem, o cardeal me disse que a diocese de Uruaçu, Dom José Chaves, é exceção. Ele pode mandar os seminaristas dele todos para cá, quando quiser, é exceção. Então, para mim, foi uma grande honra, né? Fiquei contente. Aí foi quando eu peguei os meus seminaristas, estava em Brasília, e os mandei para o Rio. Aliás, os acompanhei até o Rio. Foi a turma que foi o padre Dom Adair, que é vice, foi dessa época que ficou sem levei, e mais uns 4, acho que foi 5 ou 6 teólogos. Mandei para lá. Depois comecei a mandar. E lutando, como é que você é seminarista? Eu não posso ficar dependendo do disciplina dos outros, etc, etc. Então comecei a filosofia lá em Uruaçu. Falei: eu vou começar a filosofia. Mas como? Uruaçu não tinha condição nenhuma, nem corpo docente, nem discente, nem econômico, nem nada, não tinha nada, pobreza danada, uma miséria danada. Mas eu enfrentei, falei: eu vou começar isso aí. Tentei, vou ver se eu canjo padre. Cheguei na Assembleia dos Bispos, eu falando com o bispo lá que eu ia começar o seminário, minha situação era essa, etc. A diocese não tinha um seminário. Quando eu assumi a diocese, tinha 2 padres diocesanos, uma diocese de 46 mil quilômetros quadrados.
27 municípios. 27, 29, porque quando se criou a Diocese de Lusiânia, passaram 2 municípios para lá, 27 municípios hoje. E eu falei, vou fazer o meu seminário. Então, foi uma dificuldade terrível, não sabia como começar, nem como terminar. Então, eu comecei com 5 alunos. Aí foi quando eu passei para morar na Cúria ali, a Cúria grande, né? A casa do bispo. Não tinha Cúria, eu fiz um puxado lá ao lado. Passei a morar lá e cedi o prédio, a casa do bispo, o seminário. O seminário funcionou lá. Mas não tinha padre para reitor. Então coloquei uma freira. A freira foi reitora. E funcionou muito bem. Depois eu pensei, o padre precisa ter uma mão feminina também para formar os padres, né? Se o seminarista começar assim, etc., deu certo. Aí, mas a irmã não pôde ficar muito tempo, com uns 2 anos como reitor, então eu consegui o Monsenhor Lincoln, que é da Diocese de Goiás. Depois, quando Dom Tomás Balduino assumiu a Diocese, se desentenderam lá e ele passou para a prelazia de Rubiataba. Com Dom Ruiz. Era muito amigo, foi meu contemporâneo de seminário, vim visitar sempre, então ele se ofereceu para trabalhar comigo um tempo. Eu falei, ótimo, coloquei como reitor, foi muito bom, ficou como reitor meu lá. Depois terminou essa fase do seminário na casa do bispo, e eu comecei então o seminário no centro de treinamento, já tinha um centro de treinamento, comecei lá, levei o seminarista para lá, consegui um padre. Professor era um padre franciscano, polonês, muito bom, franciscano conventual. Uma irmãzinha da Imaculada e uma irmã da Providência de Gap e eu. Nós éramos esses 4 para começar a filosofia. É uma coisa meio absurda, né? Mas começamos. Dava aula e cuidava, etc. Terminamos a filosofia com um seminarista. Sim, terminou um indês, ficou um indês. Então eu falei, como vamos fazer como seminarista? Não tem condição, não tem tal, etc. Dar aula para um seminarista, etc. Telefonei para o Rio, se eles recebiam um seminarista que estava terminado o primeiro ano de filosofia, se teria uma vaga para o segundo de filosofia. O reitor já era Bittencourt, aquele muito célebre, né, que era o reitor da Faculdade de Filosofia. E ele então falava que aceitava o seminarista, mas ele tinha que fazer. Eu falei, estudou aqui conosco, precariamente. Ele teria que fazer uma adaptação, fazer um vestibular. E ele fez o vestibular. Eu peguei o currículo tudo direitinho. E ele ficou só, não tinha feito uma matéria que não existia no currículo de filosofia, só era matéria humana lá. Mas ele adaptou, levantou e passou. Foi matriculado no 2º ano, foi uma salvação. Hoje é padre. Ocupa um cargo importante na Diocese, trabalha lá muito bem, um padre bom, preparado, etc. Começamos assim. Depois construí o seminário. Mas para construir o seminário, ou num molde assim de seminário mesmo, que podia ser aprovado pela Santa Sé, eu pedi na Assembleia dos Bispos, falei com os bispos, podíamos arranjar 2 padres, pelo menos 2, para assumir o seminário, vou começar o seminário, mas não tenho. Ele falou, não tenho, é difícil, não sei o quê, mas eu sei quem vai arranjar para o senhor. E me apontou um bispo lá, cujo nome não vou falar, é do Sul. Ele tem muito padre, já deu padre para Bahia, Mato Grosso, Maranhão, e tudo aí tem padre da diocese dele, tem padre sobrando. É um bispo lá bem alimentado, né, um altão, forte, né? E eu subdesenvolvido, acanhado, né? Me encontrei com ele no corredor lá de Itaici. Falei, senhor bispo, uma palavrinha, por favor. Ele falou, pois não. Eu falei, olha, contei a história. Estou começando o seminário, a diocese não tem padre, não tem nada, a situação difícil, o tamanho da diocese, a população, etc. E ele olhou para mim e falou assim, vocês, falou no plural, né? Porque muitos se tinham pedido, vocês só sabem pedir. Você precisa trabalhar como eu trabalho. Eu tenho fama de ter padre porque eu trabalho. Vocês não trabalham. E foi embora. Foi uma das decepções que eu tive na vida. Fiquei de pé, igual um pateta lá no meio do corredor. Depois eu lembrei assim, porque
A gente reza, né? Senhor, mandei operário para a vossa festa, etc. Eu rezava, mas só de boca. Fui à capela, lá em Itaici tem umas 8 ou 10 capelas, cada pavilhão tem uma capela. Entrei na primeira que eu encontrei, Santíssimo, e parece que uma voz assim, você é um bobo, você tem que pedir o dono da messe, não é o carregador, é o dono da messe. Aí eu comecei a rezar. Voltei para a diocese, estava começando o movimento carismático, que eu não gostava de carismático, não apoiava, achava que era tudo uma coisa balela e tal. Mas falava tudo carismático, tal, estava meio escondido lá, funcionando. Eu mandei alguém fazer inspeção, depois eles rezam. Eu falei, o que eles fazem lá? Lê a Bíblia? Eu falei, não, lê a Bíblia, lê. Reza nossos choros? Eu falei, não, eles rezam. Então eu chamei e falei, olha, vocês têm esse grupo aí, eu quero testar vocês. Vamos fazer, vocês gostam de rezar? Vamos rezar. Vamos fazer vigília de oração pelas vocações. Para que o nosso Senhor manda algumas vocações para nós. Situação, vocês sabem o que é. Tá? Eu vou começar às 19 horas. Todo fim de semana. Foi um tempo bom. Fim de semana. Porque fim de semana todo mundo trabalha, né? Então eu pus o pessoal carismático para rezar. Expunha o Santíssimo às 19 horas e ficávamos em oração até às 5 da manhã. Oração, mas oração de adoração. Às 5 eu celebrava e o pessoal ia para o trabalho, ia para casa. Isso era domingo, da noite de domingo para segunda-feira. Foi assim. Depois começou a aparecer vocações. Até então nós não tínhamos encontro vocacional, né? Avisava na igreja, avisava assim, de contato com os jovens, contato assim direto. Começou a aparecer vocações. Tantas vocações que eu pensei até em pedir os carismáticos para rezar para Deus não mandar mais. Eu não tinha lugar de colocar. Eu tinha dó de falando, não quero ser padre, quero ir para o seminário, mas não tem lugar. Então nós pedimos vocação, pedimos chuva, Deus mandou dilúvio. Foi muitas vocações. Então daí fomos começando o seminário. Criei a filosofia, que é um corpo docente muito digno, bom. Tinha 18 padres, 10 padres e 8 leigos, todos preparados. O seminário com toda a equipe organizada, salas de aula, todo o recurso, etc. Foi um achado. E começamos a fazer filosofia lá e mandava o seminarista para Brasília. Depois Brasília entrou numa decadência terrível que não me agradava. Eu peguei o seminarista e mandei para São Paulo, para os legionários. Que, aliás, o legionário, nós que fizemos o pedido. Dom Pestana e eu fizemos o Papa para que eles, para fundar o seminário fora, centro do Papa, formar aqui no Brasil. Uma história meio comprida, mas conseguimos colocar lá. Funcionou muito bem. Depois, o nosso seminário, sempre eu tinha 60, 50, 60 seminaristas, entre propedeutas, filósofos e teólogos. Aí comecei a ordenar padre. O primeiro padre que eu ordenei, eu tinha 9 anos de bispo. 9 anos, quer dizer, eu estou contando tudo. Eu fui bispo auxiliar 1 ano, depois fui administrador sede plena, 8 anos, 9 anos. Às vezes foi um religioso que passou para quis ser padre, era um irmão preparado, já tinha filosofia, tinha curso de enfermagem, tudo muito bom, preparei. Pus para fazer a teologia com os monges beneditinos de São Paulo, fiz o Unicef, voltou. Muito bom padre. É o padre mais velho da diocese e é o primeiro que eu ordenei. Está lá muito bem. Depois começamos a ordenar. Ordenava 2, 3, 4, 8, 7, 8. Ordenamos mais de 50 padres depois do tempo de período que eu estive lá. Eu fiquei padre diocesano 29 anos. Administrador sede plena 8 anos, que ao todo fiquei em Uruaçu 39 anos, com os 2 anos de aposentado, né? Porque quando a Santa Sé aceitou a minha renúncia, mas eu fiquei lá 2 anos como administrador
comecei como administrador e terminei como administrador. Nunca vinha a solução, que o meu candidato, o meu sucessor, não vinha ver, então fui a Roma, falei com Bento XVI. Santo Padre, eu estou lá, banho-maria, há 2 anos que eu estou esperando meu sucessor, etc, etc. Ah, tá, não sei o quê. Mas foi muito bom. Cheguei aqui, 2 meses depois, saiu o meu sucessor que está lá, Dom Messias. O Núncio, já falei com o Núncio mais de 10 vezes. Seu Núncio, como é que é? Providenciou, eu estou lá há 2 anos. E ele falou, não sei o quê. Quando ele me via nas reuniões de longe, ele já abriu o braço e falou assim, Dom José, você vai viver 150 anos. Para dizer que eu podia ficar mais tempo. Oxalá, né? Então, foi assim a história nossa de seminário. E aqui no regional, no âmbito regional, era essa pendenga aqui, não tinha reitor, não tinha seminário com uma dificuldade tremenda, e depois não havia uma uniformidade de pensamento, né, de pastoral. Então tinha padres e bispos que não acreditavam em seminário, não queriam saber de seminário, pensavam e até hoje está com essa ideia na cabeça, muitos aí, ordenar homens casados. Então não precisava estudar tanto. Tinha bispo falar, para que estudar teologia, essa dificuldade, tanto teologia, curso para cuidar do pessoal da roça, do mato. Ele tinha essa mentalidade. Foi assim. Mas o desejo daqueles bispos que queriam assumir a responsabilidade mesmo era ter o seminário, criar o seminário. Então tivemos o apoio em Dom Osta, né, que teve interesse pelas vocações, aí ele lutou também. E hoje o seminário é esse aqui, o seminário de Goiânia, comparando com aquilo que eu conheci, e com esse que eu estou conhecendo agora, a primeira vez que estou entrando aqui, depois da reforma toda aqui, é passar do purgatório para o céu. Uma mudança extraordinária. Formação sacerdotal, formação acadêmica muito boa. Então o seminário está de parabéns. Mas a história do seminário de Goiás foi assim, mais ou menos assim, essa dificuldade. Ótimo, Dom José. Agora também, para a gente encerrando esse momento de nossa conversa, de partilha, eu queria que o senhor dissesse para a gente, mais ou menos, o que você tem em mente, qual que era a realidade, digamos agora, a gente vai pensar um pouco dentro do âmbito espiritual, realidade do chamado e a realidade das respostas dos jovens naquela época, né? Como que era em relação a hoje? Naquela época era mais fácil de acolher um chamado de Deus para ser sacerdote do que hoje? Quais eram esses impedimentos mais comuns, né? Bem, para arrecadar vocação, naquela época que eu comecei, era difícil, porque não tinha pastoral vocacional. O contato com o jovem era pouco, né? Era nas missas, algumas reuniões assim, mistas, etc., não tínhamos esse contato direto. Depois que nos fomos colocando lá em Oração Presidente, a gente fazia todo ano um encontrão vocacional misto. E quando eu já tinha padre, já tinha religiosos bastante na diocese, e eu fazia questão que estivesse presente um religioso representando a sua comunidade, uma religiosa representando a sua comunidade, e cada um falava sobre a sua congregação, o específico, etc. E depois eu nunca atrapalhei a vocação de ninguém, nunca fiquei puxando só brasa para minha sardinha, só para diocesano. Então eu falava, olha, isso é religioso, você conhece, etc. Eu explicava o que é a vida religiosa. Quem quiser optar por essa congregação, está livre. Essa feminina é a mesma coisa, as meninas, que é a congregação, etc. Agora o bispo padre diocesano, o seminário é aqui, etc. Foi escolhendo. Mas interessante, pouquíssimos foram para os religiosos, porque o seminário começou bem e gostava, e o exemplo, eu acho mais atração do seminário naquele tempo era o exemplo do padre. O exemplo que os padres davam, hoje também dão, né? Mas naquele tempo eles iam arrastados, as palavras voam e o exemplo arrasta, né? Muitos iam porque se edificava com o pároco, com o padre da paróquia. Então isso é muito importante, arrasta, por exemplo. Eu fiquei 8 anos sem ver minha família, 8 anos, internado, não podia sair, não podia conversar, tenho contado muito. Nesse pronto, a César é muito dura, quer dizer.
Mas também tinha essa falha da pastoral, né? Hoje tem essa vantagem. O seminarista faz pastoral, já começa em contato com o povo. O padre diocesano tem que ter contato com o povo. Quando diz o Papa, tem que sentir o cheiro do povo, das ovelhas, né? Tem que estar em contato com o povo. E já começa o seminário. É o que nós não tivemos. Nosso tempo não tinha. Mas mesmo que depois do seminário que eu fiz, o seminário não tinha isso. O seminarista era mais ou menos afastado do povo. Isso é uma grande falha, um grande defeito. Mas tinha vocações, as vocações. Eu, por exemplo, fui para o seminário, eu não sabia nem o que era vocação, não sabia o que era nada disso. Não tinha contato com o padre. É a graça de Deus, também Deus chama. Quando, onde e a quem Ele quer chamar, isso não tem problema. A minha vocação foi assim, um padre me encontrou e falou assim, menino, você quer ir para o seminário? Tem um seminário? Eu falei, quero. Fui, vi, gostei e fiquei até hoje. Quer dizer que Deus chama, né? Aquele tempo era assim, os chamados eram mais, vamos dizer assim, esporádicos, né? Não era assim, encontro, pegando, etc. Mas eu acho que naquele tempo as vocações, os chamados, as vocações eram mais autênticas. O pessoal ia para ser padre, porque a vida de padre naquele tempo era difícil, muito mais difícil. Era vida de sacrifício, vida de penitência, vida de oração. Porque, como diz o Santo São João Paulo II, ele diz assim, vocação sempre há, dizia ele. Agora precisa a gente buscá-las, procurá-las. E assim, naquele tempo era assim, a gente ia procurando as famílias, a gente via que tinha gente boa, meninos bons, aqueles pequenos contatos com os jovens, perguntar se gostaria de ser padre, etc. Não tinha essa pastoral assim, metódica, organizada, etc., como tem hoje.